Olá, tudo bem? Eu sou o João e hoje eu quero falar sobre tentativas frustradas. A Bíblia diz: "Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, você vive no meio de uma nação rebelde. Eles têm olhos para ver, mas não veem, e ouvidos para ouvir, mas não ouvem, pois são uma nação rebelde. Portanto, filho do homem, arrume os seus pertences para o exílio, e durante o dia, à vista de todos, parta e vá para outro lugar. Talvez eles compreendam, embora sejam uma nação rebelde." Ezequiel capítulo 12, versículo 1 a 3. Por várias vezes na Bíblia, você vai encontrar Deus enviando algum profeta para falar com alguma pessoa ou alguma nação, mesmo alertando antes que o povo ou nação para a qual ele estava indo é um povo rebelde, uma nação obstinada e que fecha os olhos e os ouvidos para a palavra de Deus. Muitas vezes você vai encontrar Deus fazendo coisas que parecem não ter muito sentido, como por exemplo, Jeremias foi enviado por inúmeras vezes para falar com o povo e advertir-vos, ainda que eles dissessem que eles não o ouviriam. Jeremias capítulo 26, versículo 3 diz: "Talvez eles ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho. Então eu mudarei de ideia a respeito do mal que estou planejando fazer-lhes por causa da maldade das suas ações." Ou Jeremias capítulo 36, versículo 3: "Talvez quando o povo de Judá souber de cada uma das desgraças que planejo trazer sobre eles, cada um se converta da sua má conduta e eu perdoo a iniquidade." Deus também enviou Ezequiel, como nós ouvimos aqui no texto base no início desse devocional, e vários outros profetas, como nós também sabemos, principalmente no período que antecedeu o cativeiro da Babilônia, onde Deus permitiu que o seu povo fosse levado cativo pelos babilônicos, onde está relatado no final do livro de 2 Reis e 2 Crônicas. Jeremias, uma parte em Isaías e também outra no livro do profeta Daniel. Nós sabemos que Deus é soberano e que Ele sabe de todas as coisas. E também sabemos que, desde o princípio, Deus já tinha tudo preparado. O seu plano perfeito, Jesus, pois já sabia que o povo que Ele iria escolher desde o livro de Gênesis, começando em Abraão, em certo momento iria se desviar, servir outros deuses e se rebelar contra o Senhor. Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz: "Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar." Ou Gênesis 28, versículo 14: "E a tua descendência será como o pó da terra, e a estenderá sobre o ocidente ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e a tua descendência serão benditas todas as famílias da terra." Ou Deuteronômio 18, versículo 18: "Levantarei no meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca, e eles lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar." Então note que Jesus é citado desde o princípio pela boca de vários profetas que já passaram por aqui. Então Deus já sabia que, ainda que estivesse acabado de estabelecer a lei com Moisés, que ela serviria para apontar para Jesus e o seu governo, e também para ser cumprida por ele. Mateus capítulo 5, versículo 17 diz: "Não penses que vim revogar a lei ou os profetas. Não, eu não vim para revogar, vim para cumpri-la." E o ponto que eu quero chegar é esse: porque Deus enviou seus profetas para profetizar para um povo, sendo que ele já sabia que isso não ia funcionar? Porque Deus enviou pragas ao Egito para que Faraó liberasse o seu povo para servi-lo, mesmo sabendo que as pragas não funcionariam? Porque Deus pede para que a gente inúmeras vezes façam coisas que a gente sabe que não vai dar certo, que não vai funcionar. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas se prepare, pois em algum momento isso vai acontecer. Deus vai te pedir para você fazer alguma coisa que você sabe que isso não vai dar certo, mas mesmo assim você vai precisar fazer. Eu vou te dar ainda um exemplo. Falar sobre Jesus
para alguma pessoa de coração endurecido, chegar até alguém e pedir perdão, mesmo você sabendo que essa pessoa não quer nada com você e que corra o risco disso ser até humilhante para você. Por aí vai. Há algum tempo eu venho questionando a Deus sobre isso, pois Ele vem me pedindo para fazer coisas que eu sei que não vai dar certo e não vai funcionar. E adivinha? Não funcionaram mesmo. Mas por que Deus faz isso? Deus erra quando pede para a gente fazer algo que não surte efeito? O que Deus quer com isso? Qual o propósito? Precisamos entender o caráter do nosso Deus e a forma como Ele age. Precisamos entender que Ele tem um plano maior e que a palavra dele diz em Jó 42, versículo 2: Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Essa palavra vem como um refrigério, pois cremos que, ainda que nada dê certo em nossas tentativas, mesmo assim, o que Ele prometeu vai acontecer. Mas e como lidar com as frustrações de fazer, de tentar, de bater na porta e ela não ser aberta? O que Deus me respondeu nesse texto de Ezequiel, do início, é que para Ele mais importa que a gente tente e esteja em movimento, seguindo em frente e tentando, do que parados ou prostrados, esperando que o milagre caia do alto. Mesmo Deus, e muitas vezes até nós mesmos, sabendo que o que estamos fazendo não vai nos trazer resultado, o nosso erro é pensar que isso não vai trazer nenhum tipo de resultado. Pois sim, irá trazer resultados. Talvez não o que você esteja esperando, mas vai te servir para ensinar muitas coisas, te tratar, te fazer mais forte e até mesmo quebrar coisas dentro de você que precisariam de bastante tempo para acontecer. Quebrar o orgulho, quebrantar o coração e principalmente para te mostrar o quão dependente de Deus você é e que você não pode se afastar dele, pois sozinho, ou seja, sem o agir dele, não consegue nada. Há tempos eu venho pedindo a Deus essa resposta, pois para ser sincero, dói você muitas vezes tentar e não ver resultados. Muitas vezes você prefere ficar até quietinho, parado, do que se abrir e tentar algo que vai te trazer frustração. Mas eu tenho uma notícia para te dar. A palavra de Deus continua valendo e sendo verdadeira. E ela diz em Romanos 8, 28: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E em Romanos 12, 2: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ainda que você se frustre, a vontade dele continua sendo boa. Ainda que se doa e você chore, isso continua contribuindo para o seu bem. E que bem é esse que por muitas vezes pode permitir que você sofra? A resposta para essa pergunta está na continuação desse versículo, onde diz em Romanos 8, 29: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, para se tornar a imagem e semelhança de Cristo. Essa é a resposta. Todo o processo que passamos é para nos fazer mais parecidos com Cristo. Você lembra que, para servir a Cristo, ainda é necessário que você morra para si e viva para Ele? Sim, porque se existir um pouco do seu eu dentro de você, não vai conseguir compreender as coisas que Deus vai fazer com você, os processos que você vai passar, mas isso tudo pode ter certeza que é para colaborar, cooperar com o seu bem. Para servir a Cristo, ainda é necessário o que Jesus disse em Lucas 9, 23, e dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Então eu te pergunto, tentativas frustradas? Pode ter certeza que não. Ainda que elas não tragam o resultado que você esteja esperando, ela está trazendo algum resultado, te tratando, te ensinando. Quando chegar o momento certo, o seu milagre vai acontecer. Lembra que Deus já tem tudo preparado?
Mesmo sabendo que o seu povo ia se desviar e enviando profetas para pregar, sabendo que eles não iam ouvir, Deus já tinha preparado entregar o seu único filho para nós, um milagre. Talvez os profetas estivessem esperando que o povo se convertesse com a sua pregação, mas Deus já tinha preparado algo muito maior. Deus conosco, Deus dentro de nós, um milagre que ninguém podia esperar. Tenha fé e saia daqui desse devocional de hoje com a certeza que, se não deu certo dessa forma, é porque Deus tem algo muito maior preparado para você. E que todas essas tentativas estão servindo para te moldar e te tratar, para receber aquilo que Ele tem de melhor para a sua vida. Amém? Deus te abençoe.